Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do Roger, né? A torcida que vaiou ele na última partida, como foi ali a entrevista dele, o que disse o presidente do São Paulo. Nós vamos saber um pouquinho sobre esse caso do Roger aí e lembrar que o Roger tem muitos problemas para resolver dentro do campo, né? Porque tem muitas contusões, né? Nós vamos falar sobre essas contusões. 3 jogadores possivelmente voltarão e provavelmente aí 2 deles serão titulares, né? Com um com a possibilidade de voltar e vir no banco ali, porque está voltando de uma contusão séria, né? Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui, mas já vou pedir antes, né, para você deixar aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e, claro, lá no fim comentar sobre as informações que eu vou trazer aqui. E se você gostou ou não do vídeo, você dá aquela força, né? Compartilha, porque isso ajuda muito o nosso trabalho que a gente traz aqui todo dia, né? Com informação, coletivas e tudo mais, certo? Então, vamos falar sobre o Roger Machado. Roger Machado vem muito contestado, porém, nos 11 jogos que ele fez, ele tem 57% de aproveitamento. O problema é que ele perdeu as partidas do Brasileirão contra Vasco e Vitória. Não fosse essas 2 derrotas, talvez estaria mais perto do Palmeiras, né? A 3 pontos e não a 6. E isso tem pesado muito sobre o técnico. Por quê? Porque ele veio, né, no lugar do Crespo, que tinha acertado o trabalho, vinha de 9 jogos aí com 8 vitórias e uma derrota contra o Palmeiras. Naquela derrota que teve um pênalti do Gustavo Gomes que a Daiane Muniz não deu. E aí, quando volta ali, o Rui Costa manda o Crespo embora e traz o Roger Machado, que sempre teve um trabalho duvidoso e não tinha a simpatia da torcida, porque muitos já conhecem o trabalho dele. Não é por uma questão de partido, uma questão racial, não. Por conhecer o trabalho do treinador lá no Inter. O Inter foi quase rebaixado. Isso preocupava o torcedor são paulino, que finalmente via uma reação no seu time. Roger Machado chegou, ganhou 2 partidas com o time que o Crespo fazia, no sistema que o Crespo fazia, porém, quando ele mudou o sistema, o time começou a perder, perdeu a identidade, ganhava ali meio apertado, não tem um padrão de jogo, aí chegou o Arthur, que o Roger recomendou, e o time melhorou um pouco de qualidade. Tenhamos que ser sinceros. Então, uma excelente aquisição a pedido do Roger Machado, do Arthur, que estava parado lá no Botafogo. Dito isto, né, o que o Roger pediu na entrevista? Um pouco de paz com a torcida, porque nem ele entende o porquê dessa situação, tal, né? Porque ele está fazendo um trabalho, tem aí suas vitórias, né? Acho que são 6 vitórias com o São Paulo nos 11 jogos, se eu não me engano, 4 derrotas e um empate. Então, assim, ele quer um pouco de paz para trabalhar. E a situação do São Paulo de momento também não é das melhores em relação ao departamento médico, né? O São Paulo perdeu o Lucas, que não se sabe se volta antes da Copa do Mundo. Aí no treinamento perdeu o Pablo Maia, que machucou a face, né? Você vê, aí o Marcos Antônio, que é um dos pilares do meio-campo do São Paulo, também se contundiu, talvez só volta depois da Copa do Mundo. Então ele começou a ter problemas que não tinha com o Crespo. O Crespo, nesse ano, não tinha nenhuma contusão antes de sair. Já o Roger Machado, desde que chegou, acumula aí 4 ou 5 contusões graves, né? Aí especulam sobre o trabalho dele, sobre a forma de treinamento, mas aí é especulação, gente. Precisa avaliar se é de fato essa carga de trabalho que está fazendo isso. O que dá para dizer que, por exemplo, Ferreirinha foi muito bem contra o Cruzeiro, se machucou no jogo seguinte, ficou fora já por 3 partidas e faz falta no sistema de quem? No sistema do Roger Machado, que gosta de jogar com os dois extremos. Ele tinha Arthur do lado, Ferreirinha do outro, Ferreirinha entrou com tudo, fez 3 gols contra o Cruzeiro, vinha bem. Então, o São Paulo parecia ter encontrado algumas válvulas de escape nas suas laterais, né? Nos seus alas ali, seus pontas, eu diria.
E aí ele perdeu o Ferreirinha. Ele tentou com o Luca não deu certo, TT não deu certo, Tapia não deu certo. No último jogo entrou o André não está também conseguindo render e ele não está achando uma solução. Boa notícia é que o Ferreirinha pode ser que volte nesse jogo diante do Mirassol em Campinas, tá? Por que em Campinas? Porque no Morumbi vai ter show essa semana do The Wicked, entendeu, né? Essa semana The Wicked. E estão preparando lá o estádio para o show que acontece aqui em São Paulo fez com que o São Paulo tivesse que mandar o seu jogo em outro estádio. E o São Paulo escolheu, no caso, o Brinco de Ouro da Princesa. Um outro jogo que o São Paulo fará como mandante vai jogar em Bragança Paulista, tá, gente? Lá no campo do Bragantino Cícero Souza Marques. Então, o São Paulo vai jogar algumas partidas fora pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, e o que ele seria mandante vai jogar fora também, em Campinas e Bragança. Então, o torcedor do São Paulo não terá os jogadores aí para jogar em São Paulo por conta da falta de estádio do Morumbi. Isso é uma outra situação que sempre é muito discutida, né? Dentro aqui das questões do São Paulo, né? Essa questão de shows, a gente já sabe que deu, né? Deu até desvio de ingressos de camarote, teve dirigente expulso, né? Mara Casares, o Schwarzman, o presidente Casares acabou pedindo ali o afastamento para não ser impeachmentado. Então, assim, a coisa tá feia lá dentro do São Paulo, todos nós sabemos. E aí o presidente Harry Macis, que tenta corrigir essa rota, né? Ele pediu o apoio da torcida do São Paulo em relação ao Roger Machado, né? Que já é difícil com apoio, imaginando sem também é ruim. Ele pediu aí uma trégua para a torcida do São Paulo. Vamos ver se a torcida do São Paulo fará isso, né? A provável escalação aí que o São Paulo deve ter contra o Bahia, deve ter o Rafael no gol, o Lucas Ramon, o Rafael Tolói e o Sabino. O Sabino tá voltando. Também por quê? Porque o Alan Franco cumpre suspensão. E aí o Wendel deve jogar na lateral esquerda. Por quê? Porque o Enzo também está machucado. Bobadilha, o Danielzinho e o Luciano devem fazer o meia no ataque. O Arthur, o Caleri, e aí a dúvida, né? Pode ser o Luca, pode ser o Tapia, ou até o Cauri jogando aberto pelo lado esquerdo. Essas as possibilidades do São Paulo, né? Que no caso aí tem aí, como você viu o nome também do Bobadilha voltando, né? Bobadilha ficou fora, teve uma gastroenterocolite, tá, gente? O famoso piriri, uma inflamação que ele teve ali na região intestinal do colo e ficou fora da última partida. Então ele volta agora, o que é um reforço para o São Paulo. É uma notícia boa. Por falar em notícia boa, o São Paulo está muito esperançoso com um garoto da base, né? Que é o filho do Miranda, Lucas Miranda. Ele fez um treino com um time profissional nessa sexta-feira. Ele tem 16 anos, né? Ele que já tem aí 5 passagens pela seleção, ganhou um título na seleção ali no Sub-14, né? Um título lá na França. E ele todo orgulhoso ali, né? Colocou no seu Instagram, primeiro treino com os profissionais. Ele que viveu na Espanha e na Itália, começou sua formação no futebol lá. O filho do Miranda, zagueiro que jogou no São Paulo, campeoníssimo pelo São Paulo. Ele é um canhotinho, né? Como eu disse aí, já está no sub-17, participando com o sub-17. Ele no sub-14, né? Ele fez 7 gols em 18 partidas. E no estadual, né? Ele não atua como zagueiro, como pai, ele atua como lateral esquerdo, tá, gente? Ele é canhoto, tem atuado como lateral esquerdo também, mas ele joga na meia. É um garoto promissor. Quem conhece, acompanha o futebol, acho que o São Paulo vai se dar muito bem com esse garoto aí. Vejamos se vai dar ou não bom, né? É assim que a gente fala, certo? E vamos acompanhar amanhã, lembrando, coletiva, né? Teremos aqui no Quatro Maiores a coletiva do pós-jogo do São Paulo do Roger Machado. Vamos ver como o São Paulo encara esse jogo aí com o Mirassol que acontece
às 21 horas de sábado, tá bom? E comenta aí o que você achou dessas notícias, né? Sobre essas questões de shows no Morumbi, jogo fora, voltas, saídas, departamento médico, Roger Machado. Comenta aí com a gente e, claro, né, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.